Vai até o Rio de Janeiro. Aparentemente parou de chover no Rio de Janeiro, mas vocês vão ver pelo capote do Rodrigo Viga, pelas poças d'água no asfalto. Estava chovendo até agora há pouquinho. E o que é a política, né, meu caro Viga? Lula foi presidente da República por 8 anos. Elegeu Dilma, que governou o Brasil por mais 6. Durante os mandatos de Lula e Dilma, tanto ele quanto ela se autoelogiavam pela relação excepcional com governadores do Rio de Janeiro, especialmente Sérgio Cabral e o Pezão, não é? Diziam que nunca o Rio de Janeiro tinha recebido tanto investimento, que nunca o Rio de Janeiro tinha recebido tanta atenção, era UPA, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. O tempo passou, o presidente Lula parece se esqueceu daquela parceria que ele mesmo dizia histórica para ajudar o Rio de Janeiro e está criticando o Rio por não fazer obra contra enchente. É isso, meu amigo. Bom dia. Tudo bem, Colombo? Bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Como diz o sábio, não dá para fazer política com a tragédia, né, meu caro Colombo? E eu vou um pouco mais além nessa sua análise, porque em meio à tragédia provocada pelo temporal do último final de semana, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que estava fora, é bem verdade, umas férias aí planejadas, mas foi surpreendido pelo volume de chuva do último final de semana, mais do que era esperado para todo o mês de janeiro, e tentou entrar em contato com o Palácio do Planalto. E só conseguiu esse contato efetivamente na segunda-feira, ou seja, depois que a chuva já tinha provocado todo aquele estrago. Então, nós estamos falando de vidas, estamos falando de planejamento, de infraestrutura, política de um lado, né? E essas outras questões sempre em primeiro lugar, especialmente a vida de qualquer que seja esta pessoa. Pois bem, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, resolveu fazer críticas aos governantes do estado do Rio de Janeiro, ao dizer que desde 2013 tem verbas disponibilizadas de prevenção contra fenômenos provocados pela natureza, especialmente a chuva. Mas boa parte dessa grana, desse dinheiro está lá, parada, está lá sem ser utilizada. Ele chegou até a usar um percentual de 15% a 20% dos recursos efetivamente foram utilizados, foram executados, os demais continuam à disposição. Tem um outro dado que me chamou muita atenção em meio a toda essa tragédia, depois da visita daquela comitiva de ministros aqui no Rio de Janeiro, com relação ao número de cidades que decretaram emergência no país no ano passado. Quase todos os municípios da Baixada Fluminense e a capital decretaram emergência por conta desse temporal que vitimou 12 pessoas oficialmente. 2 corpos foram encontrados, mas ainda não foram devidamente definidos, né, o que aconteceu com essas 2 pessoas, e 2 pessoas permanecem desaparecidas. Sabe que dado foi esse, meu caro Colombo, 20 espectadores internautas da Jovem Pan? No ano passado, eu duvido que alguém saiba desse número. Foram 2.500 municípios brasileiros que decretaram emergência. Ora, temos pouco mais de 5.500, ou seja, quase metade dos municípios brasileiros decretou emergência no ano passado. Ou seja, se esse número for real, for factível, está faltando prevenção e muito planejamento contra a chuva e fenômenos da natureza aqui no Brasil, né, meu caro Colombo? Ah, certamente está faltando. O que não dá é para a gente ficar assistindo um jogar a culpa para o outro como se fosse um jogo de tênis e nós só acompanhando a bolinha para lá e para cá sem denunciar essa falta de compromisso com os fatos, né? Ô, Viga, me conta uma coisa, ainda por causa da chuva do fim de semana passado, tem gente sem luz, é o Rio de Janeiro vivendo seus dias de São Paulo, é isso? Tá bom, aqui não tem, tô dando um tá bom aqui pra Larissa, que a Larissa tá sempre olhando pro relógio, mas ela tá certíssima, viu, meu caro Colombo. Mas são bairros aqui do Rio de Janeiro, Arajá e Ilha do Governador, que em alguns casos há pessoas, mesmo antes da chuva, sem o fornecimento de energia. Na Ilha do Governador, há uma semana, ou seja, desde antes do temporal Irajá, nas últimas horas. A Light disse que está se empenhando, se dedicando, a Light é distribuidor de energia aqui no Rio de Janeiro, para resolver o problema dessas pessoas. O pior de tudo, viu, meu caro Colombo, é que ficar sem luz em madrugadas com sensação térmica de 50, 60 graus e dias com temperaturas recordes de 40 graus, realmente é preciso muita resiliência, muita resistência e muita força dessas pessoas. On time, Colombo e minha cara Larissa.
Exatamente às 8 horas da manhã. O homem é um relógio.